uma vez, boa noite, Boa professor. noite. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Quem está nos acompanhando aí pela internet também. Respondendo aí algumas questões da Rosa, né? Eu gostaria de pegar o gancho aí, antes de ir mais além, para que o senhor comentasse aí o histórico da legislação, né? Como ela evoluiu, principalmente no estado de São Paulo, e a gente sabe que ele acaba sendo referência para o restante do Brasil, né? Como o senhor mesmo diz nos vídeos que o senhor grava para o canal do YouTube, às vezes pessoas de outros estados acabam comentando, porque a gente sabe que muitas vezes o que se cria em São Paulo acaba servindo de referência para outros estados, né? E aqui, na história aqui, né, principalmente de incêndios, a gente tem algumas tragédias aqui no estado de São Paulo, do edifício Joelma, do edifício Andraus, né? E uma das mais recentemente no Rio Grande do Sul também, que foi até assim, o motivo para a criação de uma lei, que foi o acidente lá na Boate Kiss, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco assim sobre a evolução da legislação do Estado de São Paulo, se esses acidentes, essas tragédias tiveram algum impacto nesse desenvolvimento da legislação e como anda hoje a Lei Kiss lá, que foi criada em virtude do acidente da boate. Poxa, complexa a pergunta. Vamos lá, vamos tentar contextualizar então, né? Só para a gente ter uma ideia, você citou aí o Joelma, né? Incêndio Joelma, que foi em 74, né? Nós tivemos o Andraus em 72, o Joelma em 74, tivemos o Grande Avenida em 81, incêndio da CESP em 87 e vários grandes incêndios. Pra você ter uma ideia, quando aconteceu o incêndio do Joelma e do Andraus, a gente tinha uma legislação muito fraca. Na verdade, o que se aplicava ainda naquela época era um código de obras de 1934. Olha só, nós estamos falando de um incêndio que aconteceu em 1972, ele seguia um código de obras que tinha uma lei de 29 e um código de obras de 1934, era o que se aplicava na época. Existia, obviamente, ali, acho que na década de 60, o Corpo de Bombeiros ainda emitiu algumas normativas, né? Mas bem baseada basicamente em extintores, hidrantes e sinalização. Então veja que nem a mais importante não fazia parte, que é saídas de emergência. Nossa. Então o que aconteceu? Esses grandes incêndios da década de 70 e 80 foram importantíssimos porque em 83 foi produzido o primeiro regulamento mais completo, onde você englobava muitas outras medidas de segurança que não havia anteriormente. Compartimentação, sistema de chuveiros automáticos, sistema de alarme, coisas que não se preocupavam antigamente, e principalmente saídas de emergência. Né? Aquelas pessoas do Joelma que subiram, né, foram lá para cima, elas não foram por opção para cima, elas foram porque não dava para descer. Por isso que elas foram para cima, porque elas não dava para descer. A escada não havia um enclausuramento que garantisse a segurança delas para que elas saíssem pelo pavimento chamado de descarga, o que sai para a via pública. Então, tudo isso é que nem uma guerra. A guerra, quando acontece uma guerra mundial, muitas coisas surgem em função da guerra. A mesma coisa aconteceu com a legislação. Em função desses grandes incêndios, muita coisa chamou-se a atenção, falou, precisamos mexer nisso, precisamos criar uma regra para aquilo. E foi aí, então, que surgiu em 83 uma regra mais completa. E essa regra de 83, que foi incorporada num decreto estadual em São Paulo, durou 10 anos, em 93 ela foi revisada, mas ela ainda ficava engessada. O que quer dizer com engessada? Significa o seguinte, quando eu produzo um decreto e coloco tudo que precisa ter lá dentro e como deve fazer lá dentro, por exemplo, precisa de hidrantes, ok? Precisa de hidrante. Como que é esse hidrante? Tem 5 tipos de hidrantes. Está tudo dentro do decreto. Então, se eu tiver uma inovação tecnológica, eu tenho que mudar o decreto. E para mudar um decreto é muito difícil, é burocrático, passa pelo Casa Civil, passa por não sei secretarias, até chegar no governador para ele assinar. No que ele assinou, já tem tecnologia nova. Você entendeu? Então, aí que tem uma coisa que eu vou contar aqui, que acho que pouca gente sabe, né? Esse de 83 durou até 93, onde foi revisado, continuou na mesma sistemática. Só que em 2001, aí que eu falo que foi um privilégio para mim participar dessa comissão elaboradora do decreto de 2001, porque foi um marco. Esse realmente foi um marco. O que aconteceu? Justamente em função desse engessamento, né? Tudo está no decreto. A gente discutia isso daí, né? Como, a inovação agora está cada vez mais rápida, essa inovação tecnológica. Como é que nós vamos criar uma forma disso ser mais ágil, né? E aí, uma coisa que muitos não sabem, a base para essa mudança foi um decreto de Campinas, da minha cidade, que era o decreto 8890 de 86, que ele criava uma regra, só que as normas eram anexas a essa regra, e quem mudava essas normas era o próprio comandante do bombeiro local.
Então ficava muito mais ágil, não precisava de todo um processo de produzir o novo decreto. Surgiu uma novidade, ele fazia alteração. Então, isso foi proposto, me lembro bem claro até onde foi, só que foi rechaçado de primeira. Não pode, que não pode, porque vai criar obrigações, não sei o quê. No final das contas, acabou-se criando um decreto em 2001 e as instruções técnicas. E as instruções técnicas não era mais necessário que o governador assinasse. Ele, no próprio decreto, ele delegava isso para o comandante do Corpo de Bombeiros, as atualizações. Isso foi um ganho enorme. Por quê? Porque todo aquele engessamento caiu por terra. Então você colocava no decreto as exigências, o que precisa. Precisa disso, disso e disso. E nas normas, como fazer o que era preciso. Então eu precisava de hidrantes, precisava de escada, estava no decreto. Como executar a escada, como executar o hidrante, estava nas instruções técnicas. Só que o que acontece? Como a tecnologia vai avançando, as instruções técnicas ficavam por conta do comandante do bombeiro que fazia as revisões com mais agilidade. Então, se, por exemplo, saiu uma em 2001, em 2004 já saiu uma renovada. 3 anos depois, 4 anos depois. Então era muito mais ágil esse processo. Isso foi uma revolução. Foi aí que você citou que o São Paulo foi como irradiou, porque essa mudança desse decreto foi irradiado para o Brasil inteiro. Tanto é que Minas Gerais, até um exemplo, né? Logo na sequência, pegou tudo de São Paulo, levou, só mudou o nome do governador. Ainda bem que tiveram esse cuidado, né? Não, foram excepcionais, eu faria a mesma coisa. Eles mudaram algumas, por exemplo, a IT1, que era 1, lá era 3, aqui era 10, era 11, mas era tudo praticamente igual. Fizeram umas pequenas mudanças. E copiaram, e foi um sucesso. Foi um sucesso. Isso expandiu para o Brasil inteiro. Então, São Paulo foi, assim, pioneiro nessa nova regra, nessa nova forma de produzir normas. E, logicamente, na produção dessas instruções técnicas, a gente tinha comissões dentro do Corpo de Bombeiros que trabalhavam em cada uma delas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em pelo menos 5 delas. E a gente trabalhava para criar, né, uma instrução técnica, logicamente tomando com base uma norma técnica, ou da BNT, ou norma internacional, da NFPA, etc. E a gente foi formando até que a gente formou, hoje são mais de 40, né, são 45, né, se não me engano, 44, 45 instruções técnicas. Um calhamaço, né? Mas hoje você tem embasamento para exigir, você tem norma técnica para embasar como executar. Então, foi um avanço fenomenal. Então, isso em 2001. Aí, em 2001 para cá, foi só fazendo o quê? Atualizações, melhora, e o atual decreto em vigor, a norma, o regulamento em vigor, o último é de 2018, com as instruções técnicas de 2019. Só que o Corpo de Bombeiros, até, se o pessoal, quem estiver assistindo, né? Fica aqui até uma orientação, uma sugestão. O Corpo de Bombeiros abriu agora para consulta pública, né? Se não me engano, vai até meados do mês que vem. As novas instruções técnicas ele vai publicar. Então, ele deve publicar agora, provavelmente no começo do ano que vem, as novas instruções técnicas e colocou para consulta pública no site. Então, quem acessar o site do Corpo de Bombeiros, corpodeBombeiros.sp.gov.br. Vai acessar, vai aparecer lá uma portaria com a revisão das instruções técnicas, e aí tem um e-mail, né? Eles deixaram um e-mail que pode ser mandado lá sugestões. Então, quem trabalha na área e já se deparou com situações na norma onde ela não engloba determinados assuntos ou deixa confuso, é o momento agora de propor uma correção, né? Porque as comissões estão montadas e deverão fechar essas ITs para o começo do ano que vem. Então, fica aqui para a comunidade técnica aí que estiver assistindo, que entrem lá no site do Bombeiro, baixem lá e possam opinar também. Então, a situação assim, caminhando, foi isso.